e dos seus sentimentos sem correr o perigo de ser descoberto e castigado. Muitas das mulheres que aprenderam esta caligrafia não sabem escrever em Han, e a língua chinesa oficial, porque as mulheres eram mantidas analfabetas e cuidadosamente à margem da vida intelectual, pelo que o clandestino Núcio lhes otorgou o poder da palavra escrita, uma força solidária, com a qual podiam organizar uma certa resistência. Irmãos desde a juventude de comunicação entre-nos através da escrita secreta, dizem dos textos milênios conservados. E outros acrescentam: os homens atrevem-se a sair da casa para enfrentar o mundo exterior, mas as mulheres não são menos corajosas ao criar uma linguagem que eles não podem compreender. Corajosas e anônimas, sim, foram milhões de mulheres no passado, precisamente, e segundo as últimas teorias acadêmicas, talvez os textos anônimos da história da literatura tinham saído na memória de penas femininas. Outras vezes, as mulheres escreviam obras que depois os seus cônjuges publicavam, como é o caso da espanhola Maria Martínez Sierra, socialista e feminista, deputada da Segunda República e importante dramaturga, embora os seus trabalhos apareçam com o nome do seu marido, Gregório. Além disso, já se disse que as obras das mulheres sempre tenderam a extraviar-se e a esquecer-se. Está perdido, por exemplo, o poema épico A Guerra de Troia, da grega Helena, em quem se inspirou Homero para fazer a Ilíada. Enfim, como diz Virginia Woolf, o que aconteceu hoje diz Shakespeare. Imaginaria ambiciosa e cheia de talentos de Shakespeare. Por outro lado, a recordação que temos das mulheres e dos seus atos e a miúde mancha pelo valores sexistas, por exemplo. Não nos esquecemos Messalia, esposa do imperador romano Cláudio I, porque passou para a história convertida no símbolo da mulher infiel e ninfomaníaca. Ou então Catarina a Grande, a famosa imperatriz da Rússia, de quem sobretudo se recorda que era uma senhora de grande decisão e que tinha muitos amantes. E no entanto, essa mulher que pegou nas rédeas do Império desde 1762 até 1796 foi um dos grandes soberanos de absolutismo iluminado. Reformou a administração do Estado russo, fez a primeira compêndio legislativo, combateu contra lituanos e turcos, anulou a autonomia da Ucrânia e, como se fosse pouco, protegeu as artes e as letras, mantive uma intensa correspondência com Voltaire, escreveu obras teatrais e fundou o jornal Qualquer Bagatela, importante suporte ideológico do absolutismo. Além disso, tive amantes, sim, como a imensa maioria dos soberanos homens de todos os tempos, mas, ao contrário de muitos reis e imperadores, ela soube manter os seus amantes em terrenos puramente íntimos, sem se deixar influenciar politicamente por eles. No entanto, assim que espreitamos para os bastidores da história, encontramos logo mulheres surpreendentes. Aparecem sob a monotonia e imagem tradicional da domesticidade feminina, da mesma forma que o mergulhador vislumbra as riquezas submarinas nas águas quietas de um mar quente. É o caso, por exemplo, das mulheres guerreiras, personagens de uma extravagância extraordinária, como Maria Pérez, uma heroína castelhana do século XII, que combateu vestidas de homem contra os muçulmanos e os aragoneses. Maria desafiou para um duelo o rei do Aragão Afonso I, o batalhador, a que venceu e desarmou. Quem se descobriu que era mulher foi batizada como La Varônia, o de não impediu que casasse depois com um infante e abandonasse as guerras pela família. Ou como fascinante Maria Reed, aventureira inglesa do século
do século XVIII que também se vestiu a homem e se alistou como soldado no regimento da infantaria da Flandres. Depois de combater durante alguns anos, deixou o exército, casou e abriu uma taberna em Breda. Mas ao embora, voltou a vestir as roupas masculinas e, alistadas na infantaria holandesa, embarcou rumo à América num navio que foi assaltado pelos corsários. Momentos em que o irredutível Mary Red decidiu fazer-se pirata e como pirata viveu longos anos apaixonando-se, entretanto, como um marinheiro e casando como ele, até que em 1720 caiu em poder dos ingleses e foi encerrada na prisão jamaicana em que morreu. Também Joana d'Arc vestiu resplandecentes armaduras viris que, quando se posa frente dos exércitos franceses aos 17 anos, dirigindo-os na guerra contra os ingleses, aos quais infligiu grandes derrotas até ser apanhada aos 19 anos pelo inimigo e queimada viva. Outra francesa, Louise Breville, fez-se passar por homem no final do século XVII, depois de ser expulsa do exército de ter matado outro soldado num duelo. Louise alistou-se como marinheiro e chegou até comandando uma fragata de combate. Morreu aos 25 anos numa batalha naval contra a Holanda, ferida durante uma abordagem. Não foram só as guerreiras que se vestiam com roupas de homens adotaram personalidades masculinas. Muitas outras mulheres se viram obrigadas a utilizar a proteção de uma identidade masculina para se protegerem de dureza misógina do seu meio. A famosa socióloga e pensadora galega Concepción Arenal, por exemplo, tive de disfarçar-se de homem para poder assistir às aulas de direito, para era proibido o acesso das mulheres às universidades. Algo de semelhante aconteceu a Henrietta Faber, que no princípio do século XIX se disfarçou de homem e trabalhou como o doutor em Havana durante vários anos, até que em 1820 se apaixonou, revelou que era mulher e quis casar, momento em que foi presa, julgada e condenada a 10 anos de prisão, porque em Cuba era proibido às mulheres estudarem e praticarem medicina. Por outro lado, o uso pseudonômicos masculinos foi uma prática muito comum entre os escritores do século passado, como George Eliot, George Sand, Victor Catalá ou Fernando Caballero. Outro tipo de travestismo mais comum e admitido socialmente a que durante muitos séculos recorreram as mulheres foi os religiosos, isto é, fazerem-se freiras. O convento foi com frequência uma obrigação social, um encerramento e um castigo, mas para muitas mulheres foi também o lugar onde se podia ser independente da tutela masculina, e ler, e escrever, e assumir responsabilidade de ter poder e desenvolver, enfim, uma carreira. Houve feiras maravilhosas pelo seu nível intelectual ou pela sua capacidade artística, como Santa Teresa, Sor Joanes Inês de la Cruz ou Regagi Landesberg, abadesa de Hohenberg, e que no século XIII fez a primeira enciclopédia da história elaborada por uma mulher. Intitulada Hortus Delicarum, ou Jardim das Delícias, com ilustrações lindíssimas e destinadas à formação das suas religiosas. Outras freiras foram passionais e carnais, como a Sor Mariana Alcoforado, uma religiosa portuguesa do século XVII, que tive a pouca sorte de ser apaixonada por um conde francês a quem escreveu belas e ardentes cartas que este tive o descaramento de publicar em Paris, em 1669, e houve-as também transfugas e lutadoras, como a freira Alferes Catalina e Eurasal, que fugiu do convento com apenas 11 anos, se alistou com grumetes disfarçadas de rapaz e como soldado na América,
com o nome de Alonso Dias. Por outro lado, houve mulheres desejosas de independência que, em vez de optarem por ser boas, isto é, freiras, optaram por ser mas as cortesas. Desde as cultas héteras gregas até Montespan ou Pompadour, amantes dos reis franceses, sempre tiveram uma notável influência na vida pública. Fora do convento e da vida fácil, só houve para as mulheres outro grande caminho de fuga da tutela masculina ou da viuvez, sobretudo no que se relaciona com as responsabilidades de comando. Por detrás de quase todas as mulheres que alcançaram o poder antes do século XX, há um marido morto. Em ocasiões excepcionais, o morto era o pai, e com frequência havia também um filho ou um irmão pequeno de quem elas eram representantes ou regentes. Pelo menos o princípio, até que conseguiam consolidar o seu próprio poder. E é fascinante ver como umas mulheres que não tinham sido preparadas intelectual e politicamente, como também suportavam um meio ambiente totalmente dissuasório, eram capazes de lutar, assumir e manter o poder, convertendo-se com frequência em governantes de alto gabarito. Um exemplo perfeito das dificuldades que essas mulheres enfrentavam é a pobre e corajosa Margarina de Austrália, que em 1599 foi casada com Felipe III de Espanha aos 14 anos e aterrou na corte. Tudo um trágico destino da mulher. No entanto, apesar da adversidade do meio, história europeia está cheia de numerosas Leonores, Marias, Isabéis, Joanas, Luísas ou Margaridas, que num momento ou outro regenam os destinos dos seus povos, frequentemente com sabedoria e prudência. É claro que houve no mundo mulheres menos prudentes, como Semirais, rainha da Assíria no século IV, no século IX a.C., que mandou assassinar o marido, o rei Ninus, para ficar ela com o poder, e que nos seus 42 anos reinado fundou Babilônia e conquistou o Egito e a Etiópia. Por isso, quando Tomarés venceu Ciro, mandou cortar-lhe o pescoço e meter a cabeça num balde de sangue, para que se saciasse a sua sede dele. Ou como La Gaitana, cacique de uma tribo colombiana na época da conquista, o seu filho após si a partilha de índios que tensionavam fazer o conquistador Aftasco, e por isso foi queimado vivo diante dela. Desta desconsolada viúva, Artemisia I, também rainha de Halicarnasso, mas um século antes, fora menos delicada na sua paixão, apaixonou-se